Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática para o nono ano. Eu sou o professor Jonatas e nessa aula nós vamos conhecer as relações trigonométricas. Muito importante aqui em matemática. Então fica ligado, preste atenção e vem comigo. Muito bem, galera. Vocês sabem, nós estamos estudando aqui as relações no triângulo retângulo. E nós já aprendemos o teorema de Pitágoras e as outras relações métricas lá no triângulo retângulo. Se você ainda não assistiu essa aula sobre o teorema de Pitágoras, pause esse vídeo, volta aqui na aula passada, tá bom? Porque eu preciso que você conheça aqui as relações no triângulo retângulo. Muito bem, e para você que já conhece, sabe do que eu estou falando? Nós chamamos os lados do triângulo retângulo de catetos e o maior deles de hipotenusa. Lembrando que o maior sempre é oposto a 90 graus. Bom, para a gente entender agora as relações trigonométricas, olha só essa palavra. Tri de três, gono de ângulo e métricas de medidas. Beleza? Então, relações trigonométricas são relações entre medidas dos lados de um triângulo e também os ângulos, beleza? Repare que quando nós estávamos estudando Pitágoras e as relações métricas, nós não falávamos de ângulo, ok? Muito bem, pessoal, analise com o professor aqui este triângulo retângulo. Você sabe que aqui é 90 graus, o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa, né? Então, esse cara aqui, o A, é a hipotenusa, tá? Isso aqui não tem dúvida, né? Agora, analise comigo os outros dois ângulos desse triângulo retângulo. São ângulos agudos. Eu não sei a medida deles. Então, um está sendo chamado de alfa e o outro de beta, ok? Você sabe pela aula passada que este B e este C são chamados de catetos. É ou não é? Tá? Esse aqui é um cateto e o outro também cateto. Agora, eles vão ganhar, digamos, um sobrenome. Dá uma olhada. Olha, se o nosso ângulo de referência for o ângulo alfa, tá? Se nós estivermos analisando o ângulo alfa, este cateto C passa a ser chamado de cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está longe do alfa, oposto do outro lado em relação ao ângulo alfa. Então, este cateto C não vai mais ser chamado apenas de cateto, e sim de cateto oposto. Já esse cateto aqui B, repare que este lado ele encosta no ângulo, olha, ele é adjacente ao ângulo. Então, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Esse nome meio estranho, né? Cateto adjacente. Agora, toda essa análise é invertida se o nosso ângulo de referência for o beta. Repare que se o nosso ângulo for o beta, olha aqui em cima, o professor está pintando de azul. Quem é o cateto oposto? É o cateto que fica longe. Então vai ser o C ou o B? O B, ó. Para o ângulo beta, quem é o cateto oposto? É o cateto B. Tudo bem? Então, o cateto oposto. Tá? E quem vai ser o cateto adjacente? O C, né? Olha aqui, por quê? Porque o C está encostando aqui no ângulo. Tudo bem? Então, o C vai ser chamado de cateto adjacente. Professor, o B é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Calma, jovem. O B pode ser o cateto oposto ou o cateto adjacente, dependendo do ângulo que nós estamos tomando como referência. Mais uma vez, se o ângulo for o alfa, este é o cateto oposto a alfa e este é o cateto adjacente a alfa. Mas se o ângulo for o beta, este aqui é o cateto oposto a beta e esse é o cateto adjacente a beta, beleza? Repare que a hipotenusa nunca deixa de ser hipotenusa, tudo bem? Sempre o lado oposto a 90 graus vai ser chamado de hipotenusa. Muito bem, galera. Então repare aqui nesses triângulos retângulos que são todos semelhantes. Nós temos três triângulos aqui retângulos, o ABC grandão, o CGF, que é esse pequenininho, e o CED, que é esse intermediário. Todos eles são semelhantes, todos têm um ângulo de 90 graus, um ângulo beta e um ângulo alfa, tá? Agora, se nós montarmos razões entre os catetos e a hipotenusa, ou entre os catetos, nós vamos observar que essas razões vão ser sempre proporcionais. Serão medidas que obedecem à mesma proporção. Olha, vou pegar aqui uma, por exemplo.
se nós analisarmos esse triângulo pequenininho aqui, tá? O CGF. Pegarmos o cateto oposto, que é 1,5, beleza? E dividimos pela hipotenusa 2,5. Vai resultar aqui em 0,6, tudo bem? Agora, se a gente pegar as mesmas relações, só que para o outro triângulo, para esse intermediário CED, nós vamos ter que o cateto aqui, ó, oposto a alfa. A alfa é a nossa referência. Vai ser 3 e a hipotenusa 5. Beleza? Tá vendo aqui a hipotenusa? Ó, daqui até aqui. 3 sobre 5 também é 0,6. Então nós podemos constatar que a razão entre os lados de um triângulo retângulo que tem ângulos internos iguais, ou seja, triângulos retângulos semelhantes, são sempre iguais. E aqui nós vamos analisar 3 dessas razões, tá? Que recebem o nome de seno, cosseno e tangente. A razão conhecida como seno, seno de um ângulo, tá? Você pode abreviar escrevendo aqui, ó, sen, tá? De um ângulo alfa, é sempre a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, tá? Cateto oposto, sempre dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo. A razão chamada de cosseno, cosseno, que você pode abreviar escrevendo cos, tudo bem? Cosseno de um ângulo é sempre a razão entre o cateto adjacente, tudo bem? O outro cateto e a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a terceira relação, a terceira razão trigonométrica que nós estudamos se chama tangente, tudo bem? Você pode abreviar aqui escrevendo TG, beleza? Tangente do ângulo é sempre a razão entre o cateto oposto, tudo bem? Dividido pelo cateto adjacente, tá? Não pode inverter, tudo bem? Sempre no numerador cateto oposto e no denominador cateto adjacente. Bom, para calcular o valor de medidas desconhecidas num triângulo, você pode usar as relações trigonométricas seno, cosseno ou tangente, lembrando que o seno de um ângulo, seno de um determinado ângulo alfa, é sempre o mesmo valor. E esses valores podem ser consultados em tabelas como essa que você está enxergando aqui, que tem o valor do seno, do cosseno e da tangente de vários ângulos. Observa. Calma, você não vai precisar decorar uma tabela como essa, tudo bem? Sempre que um exercício precisar de um valor de seno, cosseno ou tangente, o exercício, a atividade, vai fornecer este valor para você. Ou na forma de uma tabela, ou simplesmente escrevendo quanto equivale o seno, quanto equivale o cosseno ou a tangente. A não ser que o ângulo envolvido seja chamado de ângulo notável. Existem 3 ângulos que são chamados de ângulos notáveis. E para esses ângulos, nós não trabalhamos com os valores escritos na maneira com que a gente viu naquela tabela. Esses 3 ângulos notáveis recebem um tratamento especial aqui, tá? Por quê? Porque esses ângulos vêm de relações dos polígonos regulares, como quadrado e triângulo equilátero. Bom, então dá uma olhada em quem são esses ângulos. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tudo bem? E olha, você tem que saber o valor do seno, do cosseno e da tangente desses 3 ângulos. Tem que saber. Para isso, nós organizamos uma tabela, tudo bem? Uma tabela bem tranquila de preencher, tá? Todos esses valores aqui são calculados através de medidas lá na geometria, com diagonal de quadrado, com altura de triângulo equilátero. Mas olha só, aqui eu vou passar para vocês os valores de uma maneira bem simples para memorizar, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever uma tabela desta maneira, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, não pode mudar essa ordem, beleza? E você vai escrever 1, 2, 3 aqui em cima, 3, 2, 1 aqui embaixo. Tudo bem? 1, 2, 3 em cima, 3, 2, 1 embaixo. Aí você vai colocar todos esses números dividido por 2, tá? Vai dividir todos esses números por 2. E para fechar o seno e o cosseno, você vai colocar raiz quadrada na parte de cima do numerador. Eu só não vou colocar raiz quadrada no 1, porque raiz quadrada de 1 é 1, né? Então aqui eu vou colocar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Pronto, aqui nós temos o valor do seno e do cosseno dos 3 ângulos notáveis.
Para fazer a tangente, você pode dividir o seno pelo cosseno, tá? Essa é uma propriedade da tangente, que ela é a divisão do seno pelo cosseno. Ou você pode memorizar, que ela é escrita assim, ó. 3, 1, 3. Dividiu aqui por 3 só no 30 graus, beleza? E colocou uma raiz quadrada no numerador, mais uma vez. Não vou colocar aqui para 1, porque raiz quadrada de 1 é 1, tudo bem? Muito bem, pessoal. Mas, diferente lá do Pitágoras, nós podemos aplicar trigonometria em triângulos que não são necessariamente triângulos retângulos. Mas para isso nós precisamos fazer alguns ajustes para poder transformar esses triângulos em triângulos retângulos. Nós precisamos de ângulo de 90 graus para poder identificar a hipotenusa e os catetos. Observe então, por exemplo, neste triângulo, olha, não é um triângulo retângulo, tá? Isso aqui não é um ângulo de 90 graus. Lembra lá da relação entre os ângulos internos de um triângulo? Tem que somar 180. E aqui 30 mais 45 dá 75. 75 mais 105 é que daria 180, né? Então esse ângulo aqui é um ângulo de 105. Muito bem. Para poder descobrir esse x, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desenhar esse triângulo e desenhar a altura dele partindo de A e formando 90 graus aqui, olha. Agora sim, repare que eu tenho dois triângulos retângulos, tá? Dois triângulos retângulos. Bom, eu vou descobrir esse H usando esse triângulo retângulo aqui da direita, porque eu tenho a hipotenusa, que vale 8, tá? Quero que você enxergue só este triângulo retângulo. Hipotenusa é 8. O meu ângulo de referência é o 45, cateto oposto é o H. Tudo bem? Quem é que mistura lá na relação trigonométrica cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então aqui eu vou escrever seno de 45, tudo bem? Cateto oposto ao 45, H, hipotenusa 8. 45 é um ângulo notável? Sim. Tem que memorizar o valor do seno. Pausa o vídeo, volta na tabelinha que nós construímos. Nós vamos chegar aqui na resposta, raiz de 2 sobre 2, tá? Igual a H sobre 8. Como é que a gente resolve isso aqui? Nós não vamos pegar o valor da raiz de 2, tudo bem? Nós simplesmente vamos deixar a raiz indicada e vamos isolar o H aqui nesse membro da equação. O que é que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, você lembra? Vai ficar 2H igual a 8 raiz de 2. O 2 está multiplicando, operação inversa da multiplicação é a divisão, 8 raiz de 2 sobre 2. 8 dividido por 2, nós chegamos aqui que o H vale 4 raiz de 2 centímetros. Agora que nós sabemos o H, a gente já sabe que ele vale 4 raiz de 2, eu consigo calcular o x, tá? Repare agora que meu ângulo de referência é o 30, agora eu estou trabalhando aqui com o triângulo retângulo da esquerda. Bom, o H agora é o cateto oposto e o x é a hipotenusa, tudo bem? Então aqui nós vamos escrever seno de novo, tá? Seno de 30. Por quê? Porque novamente eu estou trabalhando com cateto oposto e hipotenusa. Dá uma olhada lá qual é a relação trigonométrica que fala sobre cateto oposto e hipotenusa. Então agora eu vou escrever cateto oposto 4 raiz de 2 dividido por hipotenusa x. Seno de 30 é notável, dá uma olhada na tabela, vale 1 sobre 2, tudo bem? 1 sobre 2 igual a 4 raiz de 2 sobre x. Multiplicou cruzado, x vezes 1 é x, e 2 vezes 4 raiz de 2, nós chegamos aqui na resposta, 8 raiz de 2 centímetros. E chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo sobre trigonometria, sobre as relações trigonométricas. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, mostra para os amigos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!